Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Bom dia! Está começando a partir de agora mais um programa Foca no Enem. As provas de linguagens, redação e ciências humanas já passaram. E agora os candidatos estão concentrados nos exames de matemática e ciências da natureza. E ainda dá tempo, né? Fazer aquela revisada nos conteúdos. E a aula de hoje é justamente para isso. Nós vamos revisar algumas questões de química. Então, vamos deixar de conversa que eu convido agora o professor Tony Medeiros. Chega pra cá, Tony, do Colégio Contemporâneo. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia, viu? Obrigada. Agora a expectativa ainda maior, né? Depois dos primeiros dias. Passou esse primeiro dia, agora é cair em cima desse segundo dia para garantir a aprovação no Enem, a aprovação do SISU. Exatamente. Então vamos dar aqui dicas valiosas que o aluno com certeza vai encontrar muita informação que vamos dar aqui hoje nessa prova de amanhã. Professor, mesmo quem acha que não fez uma boa prova ali no primeiro dia, né, não precisa desanimar, né? Não, dá tempo de recuperar, né? Claro que não. A batalha, são 2 dias. Então, esse segundo dia vai complementar o primeiro dia. Por mais que o aluno ele não tenha se saído muito bem nesse primeiro dia, mas esse segundo dia vai fazer a diferença. E as dicas de hoje vão estar lá presentes na prova de amanhã. Então vamos prestar atenção, a turma aí do Foca do Enem, Foca no Enem, é toda sua, professor. Boa aula, Obrigado, viu? Vanessa. Vamos lá. Estamos aqui, trouxe algumas questões, alguns conteúdos, temas que são extremamente importantes e a probabilidade de estar nessa prova de amanhã é altíssima. Então, o primeiro tema de hoje, nós temos o quê? Termoquímica. Então, o que é que você precisa estar ligado na termoquímica? Lembrar que as reações podem ser exotérmicas e endotérmicas. Lembrar que a reação exotérmica é aquela reação que libera energia na forma de calor. E a reação endotérmica é aquela que absorve energia na forma de calor. Então, o que é que você precisa se ligar também? Para o cálculo da variação de entalpia, o ΔH, você precisa lembrar que é a variação de entalpia, a energia dos produtos, menos a energia dos reagentes. Então, lembrar que numa reação exotérmica, a energia final ela é menor que a energia inicial. E numa reação endotérmica, a energia final ela é maior que a energia inicial. Se a reação exotérmica ela está liberando energia, então no final o sistema apresenta menos energia. Se na reação endotérmica está absorvendo energia, então o sistema no final ele vai apresentar mais energia. Lembra disso, galera? Vai fazer a diferença na prova de amanhã. Então vamos para a nossa primeira questão que eu trouxe para vocês e está aqui na tela. Vou ler aqui para vocês. Percebe-se aproximadamente no 14º dia do ciclo menstrual que a temperatura corporal da mulher aumenta ligeiramente, indicando que está ocorrendo a ovulação. É o chamado período fértil. O aumento da temperatura é atribuído a um aumento da atividade metabólica, produzindo energia que é liberada sob forma de calor. Sabendo-se que o ΔH é a energia final menos a energia inicial, as reações metabólicas que ocorrem no período fértil da mulher são classificadas como. Então vamos lá, galerinha, aqui comigo. Vejam, a questão ela traz o tema reação o quê? Exotérmica. A questão ela está comentando que durante esse período fértil, período que a mulher está ovulando, ocorre um aumento da temperatura. Decorrente de quê? Decorrente de uma liberação de energia na forma de calor. Então, o que foi que a gente viu inicialmente? A gente viu que quando ocorre uma reação exotérmica, ocorre liberação de energia e a energia final ela é menor que a energia inicial. Então, o que é que a questão ela pede? Ela pede para você classificar a reação
se ela é endotérmica ou exotérmica. O texto já comentou que a reação é exotérmica quando ele falou libera energia na forma de calor. E se a reação é exotérmica, a energia final ela é menor que a energia inicial. Então temos aqui como alternativa correta a alternativa D. A reação é exotérmica em que a energia final ela é menor que a energia inicial. O HR representa a energia inicial, que é a energia do reagente. O HP, a energia final, que é a energia do produto. Vamos aí para o nosso segundo tema. Então, se liga, galera, que termoquímica, tema forte na prova do Enem. Provavelmente você, meu querido, minha querida, vai encontrar isso na prova de amanhã. Muito provavelmente, tá? Então, o nosso segundo tema, propriedades coligativas. Provavelmente isso vai estar na prova do Enem. É bem provável, é tema bem comum de aparecer na prova do Enem. E o que são essas propriedades coligativas da solução? São propriedades que são alteradas quando você adiciona um soluto não volátil. Tony, o que é um soluto não volátil? É aquele soluto que não evapora, tipo os sais, os açúcares, são solutos não voláteis. E o que acontece quando adicionamos um soluto não volátil, por exemplo, na água? O que acontece sempre dessa forma? Olha só, então você vai entender o quê? Quando adicionamos um soluto não volátil, olha o primeiro ponto aí que provoca, diminui a pressão de vapor. E o que significa isso, Tony? Significa que o solvente ele passa a ter mais dificuldade de evaporar. Então, diminuir a pressão de vapor, isso implica numa maior dificuldade de evaporação. O segundo ponto que nós temos aí, quando a gente adiciona um soluto não volátil, o que é que acontece? Aumenta a temperatura de ebulição. Então, esse aumento da temperatura de ebulição faz com que aquela mistura passe a ebulir numa temperatura maior. Por exemplo, a água que ferve a 100 graus Celsius na pressão normal, se eu adicionar sal à água, se eu adicionar um solvente, um açúcar na água, essa água ela vai passar a ebulir numa temperatura maior. E lembre, quanto mais soluto é adicionado, maior será essa temperatura de ebulição. Terceiro fator, quando a gente adiciona um soluto não volátil, nós temos, diminui o ponto de congelamento. E o que significa isso, Tony? Significa, galera, significa que a temperatura necessária para a substância solidificar, aquela mistura, é menor. Ou seja, a água, por exemplo, ela solidifica a 0 graus Celsius. Se eu adicionar um soluto não volátil, ela vai passar a solidificar numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius. E quanto mais soluto, mais essa temperatura aí de congelamento ela vai diminuir. E o quarto ponto, quando a gente adiciona um soluto não volátil, o que é que nós temos? Aumenta a pressão osmótica. Olha só, galera lá de biologia lembra disso, né? A galera lá de biologia lembra o que é o fenômeno da osmose. É a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E quanto mais soluto é adicionado, mais esse fenômeno da osmose aumenta. Por isso que quando você vai tomar aquele banhozinho de mar, se você passar muito tempo em contato com a água do mar, você sai de lá com sede, porque você começa a perder água por osmose, porque a água do mar ela é mais concentrada de sais, de partículas, do que os nossos fluidos corporais. Então, não pode esquecer essas 4 variações que acontecem quando a gente adiciona um soluto não volátil. Então, vamos para a nossa questão relacionada com esse tema. Nós temos, vou ler a questão aí para vocês. O etileno glicol é uma substância muito solúvel em água.
largamente utilizado como aditivo em radiadores de motores de automóveis, tanto em países frios como em países quentes. Considerando a função principal de um radiador, pode-se inferir corretamente que... Então, galera, o que é que nós temos aí? Nós temos a adição de um soluto, comentado aí, o etilenoglicol. E aí, quer saber, esse soluto adicionado aí à água que vai ser colocada lá no radiador do carro, ele tem que finalidade? Imagina só, galera, o radiador do carro, ele vai ter água ali para resfriar o motor do carro, para não superaquecer. Imagina se você está com o seu carro numa região que a temperatura cai de 0 graus Celsius. O que é que vai acontecer com a água do radiador se fosse água pura? Congelar. E você lembra o que acontece quando a água solidifica? O volume dela aumenta. E aí, ia perder o radiador do carro, ia quebrar, porque solidificou, o volume aumentou. Já colocou aquela garrafinha com água no congelador e esqueceu lá e percebeu que ela estourou? Pronto, é isso que acontece. Então, a função do etilenoglicol, uma delas, diminuir o ponto de congelamento. Justamente para quê? Para que a água no radiador, quando a temperatura baixar, ela não solidifique, tá? E outro ponto, a adição desse soluto eleva o quê? A temperatura de ebulição. Então, com essas informações aí, nós podemos identificar aqui na questão que a alternativa correta vai ser, vamos lá, letra B. A solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol deve começar a uma temperatura mais baixa, que é a água pura, lembra a variação da propriedade coligativa, e sua ebulição a uma temperatura mais elevada que a água pura. Então, lembra do tema propriedades coligativas, lembra do fenômeno da osmose, passagem de solvente do meio menos concentrado, meio hipotônico, para o meio mais concentrado, o meio hipertônico. É bem provável que você se depare com questões de propriedades coligativas. Um outro tema que costuma aparecer em questões, principalmente questão do Enem, sobre propriedades coligativas, é aquele fato de jogar sal na neve para desobstruir as vias. Por quê? Isso acontece muito, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Jogam sal na neve porque a adição desse soluto vai diminuir o ponto de congelamento e o que vai acontecer com a neve? Vai derreter. Professor Tony, segura as dicas. Eu gostei dessa foto, viu? Gostei, ficou muito boa, muito bonita. De um colega meu. A arte muito bonita aí, viu? Segura essas dicas, já tem mais. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas vocês já viram que a aula tá muito boa. Não sai daí que eu volto já. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Foca no Enem, mas antes, se liga que a Uninasal tem uma condição pra lá de especial. Conte com a primeira e a segunda mensalidades por R$ 99,00 cada, mais desconto de até 50% durante todo o curso. É a sua chance, viu, de fazer uma graduação diferente de tudo que você já viu. Na Uninasal, o aluno conta com o Biqua, um sistema de aprendizagem que usa a mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência sem fronteiras. É você, conectado com os profissionais, empreendedores e os professores mais relevantes no Brasil e no mundo. Sem falar na formação focada na prática, que simula o dia a dia de cada profissão. Você pode ter acesso a tudo isso com esse descontão de até 50%. Já pensou? Tem mais, viu? Atenção! Se você vai fazer o Enem ou fez nos últimos 5 anos, entre com sua nota e aproveite a oferta sem precisar fazer vestibular. Garanta a sua vaga pelo site uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado não para. E agora a gente vai continuar com a nossa aula. Chega pra cá, professor Tony Medeiros. Professor,
No início da nossa aula, eu vi que você falou ali, né, professor de Química, falou ali de Biologia, porque o Enem está cada vez mais multidisciplinar, né, trazendo todas essas questões interligadas, acaba sendo um pouquinho mais desafiador para o aluno também, né, para esse candidato ali que está se preparando, né? Cada vez mais o aluno, ele precisa estar enganjado aí em todas as ciências. Ciências da natureza não é mais só Química, não é mais só Biologia ou só Física. O aluno precisa, numa questão, estar pensando quimicamente, estar pensando biologicamente, porque ele precisa ter essa visão geral do que aparece na questão. Perfeito. Vamos para o próximo tema? Vamos lá, vamos deixar essa galera aí preparada para detonar aí, afiada, para detonar essa prova de amanhã. Tá no papo, galera. Você que está estudando em casa, você que está aí na batalha, aí correndo, pegando uma videoaula aqui, outra acolá, relaxe, vai dar certo. Você, aluno do contemporâneo também, preparadíssimo, também vai dar certo, viu? Então vamos embora. Lá. Galera, nosso tema da próxima questão é cinética química. É bem comum aparecer questões relacionadas principalmente aos fatores que influenciam em velocidade de reação. E nesses fatores que influenciam na velocidade da reação, nós temos, primeiro, superfície de contato. O que é a superfície de contato? Quando você tem um reagente sólido para reagir, você triturar esse reagente sólido, você está aumentando a superfície de contato. Consequentemente, você está aumentando a velocidade da reação. Um exemplo prático, quando você vai reagir um comprimido efervescente com água, se você tritura o comprimido, a reação ocorre mais rápido. Isso é aumentar a superfície de contato. Outro fator que podemos influenciar na velocidade da reação, a temperatura. Quando aumentamos a temperatura, nós aumentamos a energia cinética das moléculas. Isso gera mais colisões entre as moléculas. Isso aumenta a velocidade da reação. Lembra da panela de pressão? Lá na panela de pressão, o alimento ele cozinha mais rápido porque a temperatura que o alimento está submetido durante o cozimento é maior. Outro fator, pressão. Quando aumentamos a pressão, principalmente em reações que envolvem gases, nós temos um aumento da velocidade porque o aumento da pressão diminui o volume gasoso, moléculas colidem mais, maior velocidade. E também a concentração das substâncias que vão reagir. Quanto mais concentrada estiver a substância que vai reagir, mais partículas para colidir, maior velocidade da reação. Perceba que nós vimos aí 4 fatores: superfície de contato, pressão, temperatura e concentração. Esses 4 fatores aí, quando eles são aumentados, nós aumentamos a velocidade da reação porque eles influenciam nas colisões. Mas tem um quinto, galerinha. Esse quinto fator, o quê? O catalisador. Lembra que catalisador é uma substância que, quando adicionada à reação, ele acelera a reação, pois ele diminui a energia de ativação. Pode aparecer alguma questão falando de enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos. Então, lembre que o catalisador, ele acelera a reação, a velocidade da reação, diminuindo aí a energia de ativação. Então, vamos para a questão relacionada ao nosso tema. Um aluno, ao organizar os materiais de sua pesquisa em um laboratório químico, não observou e deixou em um mesmo armário placas de zinco, junto com a solução aquosa de ácido clorídrico. Tal fato pode levar à ocorrência da seguinte reação. A reação entre esses produtos poderia ser minimizada se... Então, o que é que nós temos aí nessa questão? Nós temos que foram colocadas placas de zinco próximo aí a uma solução de ácido clorídrico, que é um ácido volátil. Então, o que é que acontece? Eles reagem. Então, eu quero minimizar a reação, a velocidade dessa reação, ou seja, eu quero retardar essa reação, não quero que ela ocorra de forma tão rápida. Então, o que é que nós temos aí na letra A? Se houvesse a presença de um catalisador, não, letra A não rola. Letra A não rola por quê? Porque o catalisador ia acelerar e eu não quero que a reação acelere, eu quero que ela seja minimizada. Letra B, a temperatura do laboratório estivesse alta.
Lembra, galera, aumentou a temperatura, aumenta a velocidade. Eu não quero aumentar, a questão que está pedindo para um modo de minimizar. Letra B, não rola. Letra C, se o zinco estivesse na forma de pó. Lembra que falamos de superfície de contato? Se eu trituro um sólido, a velocidade da reação aumenta. Então, a letra C também não rola. Na letra B, nós temos a temperatura do laboratório estivesse baixa. Eita, chegou nela. Se você diminui a temperatura, você diminui a velocidade da reação. Lembra que você tem na sua casa uma geladeira? Provavelmente você tem uma geladeira aí na sua casa. E o que é que você faz com a geladeira? É só para ter água gelada? Não. Para conservar alimentos, para que a velocidade da reação de decomposição do alimento não ocorra tão rápido. Então, nessa questão aí relacionada ao tema de cinética química, a alternativa correta vai ser letra D. Beleza? Vamos para um outro tema aqui, oxirredução. Minha gente, ei, galera, escuta, tá na prova. Tá na prova, amanhã tá lá, você vai ver uma questão de oxirredução, vai lembrar, professor Tony disse, aquele gordinho é um danado, viu? Ele disse, tem que lembrar disso, minha gente, o que é a oxidação, o que é a redução. Lembra que um é o contrário do outro, então vamos aqui, ó. Na oxidação, nós temos a perda de elétrons. Já a redução é o ganho, é o contrário. Na oxidação, o NOx aumenta. Na redução, o NOx diminui. Na oxidação, eu tenho o agente redutor. E na redução, o agente oxidante. E quando a gente lembra, ó galera, quando a gente lembra da eletroquímica, aí não pode esquecer isso. O quê? Onde ocorre a oxidação é o ânodo. Lembra da pilha, que tem um polo positivo e um polo negativo? Um deles é o ânodo, o outro é o cátodo. Onde ocorre oxidação é o ânodo. Onde ocorre redução é o cátodo. Ei, galera, não tem como errar não. Por quê? Associa as iniciais. É vogal com vogal, consoante com consoante. Oxidação é ânodo, redução é cátodo. Sempre, seja na pilha, seja na eletrólise, oxidação é ânodo, redução é cátodo. É vogal com vogal, consoante com consoante. Vamos para a nossa questão do tema. Temos aí a questão seguinte. Pessoas que apresentam dentes com restaurações metálicas podem sentir um pequeno choque ao colocarem na boca pedaços de metal, como, por exemplo, papel alumínio de um chocolate. O alumínio com o meio ácido da boca provoca a transferência de elétrons para o metal da restauração, causando esse choque. Com base nesse fenômeno descrito, o alumínio, galera, provavelmente você lembra, tinha alguns bombons, alguns chocolates, que eles vinham envolvidos com uma folhinha de papel alumínio. E tinha uns danadinhos, umas danadinhas que pegavam aquela folhinha de alumínio, faziam uma bolinha, colocava na boca e mordia em cima da obturação. E aí, galera, o que é que acontecia? Eita, choque da bexiga. Transferência de elétrons. Transferência de elétrons do alumínio para o metal da obturação. Então, se o alumínio ele está transferindo elétrons, ele está perdendo elétrons, ele está sofrendo o quê? Uma oxidação. Se o alumínio ele sofre uma oxidação, ele é o agente o quê? Redutor. Então não tem como errar. Se o alumínio ele está sofrendo oxidação, ele vai atuar como um ânodo ou cátodo? Ânodo, porque a oxidação é ânodo, é vogal com vogal, consoante com consoante. Nisso, nós temos como alternativa correta aqui, a alternativa letra D. O alumínio sofre oxidação, funcionando como ânodo. Viu, galera? Não é difícil não, é saber o caminho, que tudo está dominado. Vamos para mais um tema. Nós temos aí o tema de pH e pOH. Galera, é bem comum aparecer pH, pOH na prova, tá? Trouxe aqui só o filé para vocês. pH, potencial hidrogeniônico. Tem que lembrar, você tem que chegar na prova lembrando dessa escala de pH. E nessa escala de pH que nós temos aí, nós temos que o pH ele varia de 0 a 14, isso numa temperatura de 25 graus Celsius. Um pH abaixo de 7 é ácido, um pH acima de 7 é básico.
E quanto menor o pH, mais ácido, mais H+ tem no meio. Quanto maior o pH, mais básico, mais o H- tem no meio. Vocês estão vendo aí na tela que o café e o leite eles têm pH abaixo de 7. Mas como o café ele tem um pH menor que o pH do leite, significa que o café é mais ácido do que o leite. Vocês estão vendo aí na tela que o creme dental e o sabonete, eles têm um pH acima de 7. Eles são básicos, alcalinos. Mas como o creme dental, o pH é maior que o do sabonete, então o creme dental ele é mais alcalino. Então, galera, olha só. Lembra que para calcular o pH é o menos log de H+. E o pOH é o menos log de OH-. Mas lembra que se você tiver um, você sabe o outro. Porque a soma dos dois dá quanto? 14. Somou pH mais pOH, lembra disso, dá 14. Quanto maior o pH, mais alcalino, mais básico. Quanto menor o pH, mais ácido. Vamos aqui para a nossa questão, para a gente identificar o tema. Eu tenho aqui, a tabela a seguir mostra o pH de algumas substâncias no estado líquido. Então, eu tenho 4 substâncias aí. Vinagre, pH 3, ácido. Refrigerante, pH 4, ácido. Leite de magnésia, pH 10, básico, alcalino. Amônia, pH 11, alcalino. Aí diz, qual delas apresenta concentração molar de íons OH- em um meio aquoso igual a 10 a menos 4? Então, se liga na resolução aí, galera. Aqui, ó, se a concentração de OH- é 10 a menos 4, eu identifico pOH. Quando eu pego o cálculo do log, esse log, como ele é na base 10, esse expoente aqui vai ser o pOH. Mas eu não quero o pOH, eu quero o quê? O pH. Como eu sei que pH mais pOH é 14, se o pOH que eu calculei, porque a informação que eu tenho é de OH-, se o pOH é 4, o pH é 10. E na tabela, quem é que tem pH 10? O leite de magnésia. Por isso que a resposta é letra C. Sabe aquela aula boa que a gente não quer que acabe, professor, arrasando aqui nas dicas, viu? Eu acho que vai cair na prova, viu? Eu acho também que vai. Olha aí, quem prestou atenção direitinho, vai olhar lá e vai dizer, opa, eu vi ontem na TV com o professor Tony. Vai lembrar, tá lá. Com certeza. Tony, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que nessa reta final a vida do professor não é fácil, né? Corrida. Muita correria. É corrida, viu, galera? Mas muito obrigada por participar aqui com a gente, contribuir na formação dos nossos telespectadores também, viu? Eu que agradeço o convite e fazer parte desse projeto e poder trazer conhecimento e lembrar de conteúdos que vocês viram durante esses meses aí de batalha. E vai valer a pena, galera, todo o esforço e vocês vão conseguir. Desejo a todos vocês uma excelente prova. Vai na tranquilidade, leva sua água, leva um bombom, leva um biscoito, alguma coisa para lhe dar um pouco de energia lá e você detonar na prova. Vai dar certo, galera. Tô torcendo por todos vocês. Vai sim, muito obrigada, mas não sai daí não, que ainda tem mais, viu? Tem mais aula na internet, porque, gente, nosso tempo de TV infelizmente acabou. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Assim a gente encerra mais uma temporada do nosso Foca no Enem, desejando a você aí de casa, você candidato, boa sorte, boa prova. Esperamos ter contribuído muito para a sua preparação. Não esqueça de chegar cedo, viu, nos locais de prova, descanse bastante, leve água, um lanchinho, como o professor falou, mantenha calma, pensamento sempre positivo e sucesso, muito sucesso nas provas, viu? Lembrando que nosso conteúdo segue na internet, a nossa aula também continua lá nos canais da TV Ponta Negra e também do Colégio Contemporâneo. Então, te espero lá, tá? Beijo, boa prova, ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.